Bem-vindos de novo e entramos na nona etapa do nosso estudo sobre a variante das trocas, da abertura Ruy Lopes. E estamos chegando no ponto extremo do nosso estudo, que é a variante com 6 bispo G4 na linha 5 Roque F6 D4. Como eu disse no vídeo 8, aqui eu repito, a quantidade de teoria que nós estamos vendo está se tornando muito grande. Eu não vou ultrapassar um limite em que vire decoreba. Eu estou querendo simplesmente arranhar a superfície de um monstro enorme, que é a teoria sobre a variante das trocas nessa linha. Vamos tentar apenas ver as nuances principais, as opções mais comuns do que podemos fazer e, principalmente, o que não devemos fazer nessa variante. Então, negras jogaram 6 bispos G4, é vez das brancas. E se você quer saber como chegamos aqui, tem que olhar os vídeos anteriores. Vamos começar do 7º lance em diante. E as brancas enfrentam seu dilema nessa posição, que é destruir o centro, capturando o peão de E5, ou reforçar o centro, tentando formar um centro ideal, jogando C3. Essas são as duas principais opções. D captura E5 ou C3. As duas opções são válidas. E eu vou dar um exemplo muito rápido sobre D captura E5. E depois vamos seguir na linha que eu escolhi o jogo de exemplo, que vai ser dado, que é com C3. Então, depois de D captura E5, dama negra captura D1, torre captura D1, F captura E5. Alguém mais afoito pode querer achar que é uma boa capturar o cavalo com o bispo. De uma forma bastante resumida, não vale a pena em nenhuma das linhas. Nessa variante com bispo G4, a troca do bispo pelo cavalo, em geral, não é superior à linha que poupa o bispo. Nesse caso concreto, quem provou isso foi o próprio Fischer, numa partida vencida por ele em 1970 contra Rubinetti. E a chave para as brancas é dominar imediatamente a diagonal A7 G1 com o bispo de Casas Negras. Voltando então ao ponto onde estávamos, após a captura do peão, F captura E5, brancas jogam torre D3 e negras desenvolvem seu bispo por D6. Novamente, a possibilidade de troca entre bispo captura F3 existe, é possível, mas não é superior, porque se torre captura F3, a sequência também já foi experimentada, dessa vez contra Smyslov, também com o próprio Fischer em 67, e terminou numa posição empatada. Na sequência, então, voltando, após bispo D6, vamos continuar nosso desenvolvimento com cavalo de BD2, cavalo F6, cavalo C4, cavalo captura E4, cavalo de C captura E5. Cuidado para não usar o cavalo de F para não liberar o bispo até a casa E2. Tá? Cuidado. Agora sim, bispo F captura F3, cavalo captura F3, roque, e a partida está igual. E também é um outro exemplo, também mostrado por Fischer, dessa vez na disputa do Mundial em Reykjavik. O 16º round chegou nessa posição. Isso tudo para falar sobre D captura E5, a partir da nossa posição original. Notamos que a linha ela tem muitas complicações, ela tem muitas variáveis, por vezes aguda, então não é o que eu vou recomendar para jogo normal, não para o iniciante.
Vamos recuar então a nossa posição inicial e vamos seguir agora com a linha que é a linha sugerida, C3, que vai ser o nosso exemplo. As brancas estão pretendendo, obviamente, preservar o centro ideal. Com C3, se houver captura por parte das negras, há uma recaptura com o peão de C3, preservando o centro ideal. E é isso que normalmente acontece. E captura D4, C captura D4. E novamente ocorre o mesmo fenômeno, porque se você quiser tentar ganhar um peão, esse resultado é questionável, porque se bispo captura F3 e dama captura F3, dama captura D4, depois de torre D1 e o tempo que será perdido com o reposicionamento da dama, as brancas vão ficar com um desenvolvimento muito melhor. Então, mais do que compensa gambitar esse peão, e normalmente as negras não capturam o cavalo. De uma maneira geral, elas cumprem o seu desenvolvimento, dama D7, H3, bispo E6, recuando, cavalo C3, roque grande, bispo F4, chegando a um ponto que é conhecido como a variante de Fischer. Existe toneladas de teoria a partir deste diagrama em diante. E não vamos nos aprofundar nesse abismo abissal. Não é a intenção desse ciclo de vídeos. A partir desse ponto, você pode procurar referências. Existem diversos exemplos de jogos com vídeos muito bons aqui na internet. Pode procurar, eu não tenho ciúme não. Podem estudar. Mas eu queria finalizar esse estudo recuando alguns lances e vendo uma outra opção que as negras podem ter. No lugar de tentar demolir o centro, as negras podem desenvolver uma defesa sólida com bispo D6. Nesse ponto, vamos ver um exemplo específico de uma partida, homenageando o jogador brasileiro de maior performance de todos os tempos, atingindo o terceiro lugar do ranking FIDE em 1977, ficando atrás apenas de Karpov e Korchnoi, que é o nosso querido Mequinho. Mequinho jogando contra Wolfgang Unzicker. E usaremos como referência o livro do próprio Mequinho, O Xadrez de um Grande Mestre, em coautoria com Adriano Caldeira. Quem não tiver esse livro, vale a pena. É uma referência muito bacana. E é baratinho. Então, a partir dessa posição, brancas desenvolveram bispo para E3, negras jogaram cavalo E7, abrindo a linha para rocar, cavalo de B para D2, dama C8, alinhando com o bispo de Casa Branca. Quem joga cavalo C4, já no intento de começar a trocar as peças. Negras rocam e é iniciada as trocas. Primeiro peão captura, bispo captura, não pode capturar de peão, senão vai perder um peão no processo. Cavalo captura, F captura E5, dama B3, cheque. Bispo E6, reposicionando o bispo e atacando a dama, aparentemente ganhando um tempo. A dama vai para B4. Cavalo G6 protegendo o peão. Cavalo G5 já mirando no bispo de Casa Branca. Ele não tem muito para onde ir. Ele vai ter que ser trocado. A5 ganhando tempo em cima da dama. Dama A4. H6 fazendo com que o cavalo se decida finalmente. Cavalo captura E6. Dama captura E6. E dama B3. Mequin não se importa em desestruturar os seus peões na ala da dama em favor da troca de damas e principalmente da abertura da coluna A para a ativação de sua torre. Veja como está ocorrendo um tema que nós estudamos. As brancas não se importam com essa desestruturação, as negras não promovem nessa ala. E estando com o apoio da torre, ele vai demolir essa ala de peões, como nós vamos ver daqui a pouquinho em alguns lances. E depois de dama captura B3, A captura B3, a coluna A está aberta para a torre. Negras jogam o esperado, B6. G3,
Eu estou abrindo uma casa de fuga para o rei e negando casas para a manobra do cavalo. Rei F7, ativando, jogada lógica. Torre para A4. C5, tentando congelar a situação da ala da dama. Torre de F para A1. Torre de A para C8, porque fatalmente as brancas vão demolir a estrutura de peões da ala da dama. E se abrisse o peão da coluna A, ia forçar trocas das torres, e o Unzicker está tentando evitar isso. B4, e se inicia o processo de demolição. A captura, C captura, C captura, torre captura. Cavalo E7, tentando remobilizar o seu cavalo, tentando ativar de alguma forma o seu cavalo. Torre C4, impedindo a casa de manobra. Rei E6. B4, avançando o peão. E aqui as negras cometem um erro sério. Elas tentam reposicionar os seus peões. Eles estão todos em casas pretas. Ou seja, a base das duas cadeias estão sob perigo potencial da ação do bispo de Casas Negras. Então seria saudável passar esses peões para casas brancas. Só que é uma manobra que não vai funcionar, não vai dar certo, e vocês vão entender por quê. Depois de B5, aparentemente ganhando um tempo em cima da torre, torre C5, C6, passando então seus peões para casas brancas, e agora torre A6, cravando o rei e ameaçando imediatamente a captura do peão da coluna B. Torre A8, e é claro que Mequinho não vai querer trocar as torres agora, porque é perda de oportunidade. Torre B6, e o peão de B está perdido. Não tem como recuperar esse peão. Torre de F para D8. Torre captura. Torre A1 cheque. Rei G2. Casinha de fuga providencial já aberta antes. G5. Um profilático importantíssimo. Vamos ver adiante porque H3, impedindo a progressão do peão de G e impedindo que esse peão retire as casas de fuga do rei branco. Torre de D para D1. Eis aí o motivo. Agora as torres podem entrar à vontade por G1, que eles não vão fazer nada contra o rei. Torre C5. Torre A2. Torre C3, liberando espaço para a manobra do bispo. Muito boa esse lance. Rei F7. Torre B7. O rei é obrigado a voltar. Bispo C5 ameaçando o cavalo. O cavalo sai para C8. E agora, torre C7. O segundo peão cai. E não tem mais jogo para as negras. Lembrando os detalhes históricos, essa partida foi em 1968, então o Mequinho tinha 16 anos na época. Era muito novo. Já era um gênio. Espero que tenham gostado desse vídeo e, em especial, gostado dessa série. E que tenham conseguido acompanhar essa partida, conseguindo entender a partir dos conhecimentos que nós pegamos nesses 9 capítulos de estudo. Então, até a próxima, porque teremos outros estudos pela frente, outras playlists. Essa chega ao fim nesse vídeo. Obrigado pela participação.